Guten Tag. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, voltando, vamos começar agora uma introdução à física, beleza? Mas por que física? Não é revisão de ciências e biologia? Mas quem falou que física não faz parte desse meio? A introdução, quem faz? É a ciência. Mas serve para física do primeiro, segundo, terceiro? É claro. Você tem que pegar o início em algum momento. E o início geralmente é dado aonde? Nas ciências. Lá no inicinho. Então, pessoal, mas por que é importante saber disso? A hora que chegar na física em si, no ensino médio, que começar aqueles temas complexos, e você, porra, o que é isso? Você vai ter que voltar, né? Vai ter que ir lá no início, aonde que começou tudo. Então vamos lá. Começando aqui, vamos ver as diferenças entre temperatura, calor e o equilíbrio térmico. Bora lá? Ao tocar um objeto, pode ser fácil identificar se ele está quente ou frio. Mas, como vimos, essa sensação é relativa, de quente ou frio. Ou seja, ela é sempre comparada com outra situação. Imaginemos, tem uns 3 potes, frio com água, frio, morno e quente. Para identificar o quão quente está a água em cada recipiente, é preciso tocar para comparar, concorda? A temperatura é a quantidade que informa o quanto um corpo está quente ou frio em relação a algo padrão. Então, o que é a temperatura? Temperatura é o que vai te informar se algo está frio, está quente, mas sempre levando em consideração algo padrão. Agora, se a gente considerar uma porção de água sendo aquecida em uma caneca sobre o fogão, a água irá aquecer, pois receberá energia térmica da chama do fogão. A energia térmica transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio é chamado calor. Então, o que é calor? Calor é a transferência de energia térmica. Temperatura. Temperatura é a quantidade que vai informar se um corpo está quente ou frio em relação a algo padrão. Energia térmica. Energia térmica é o que é transferido de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E essa transferência é chamada de calor. Com isso, calor é a energia transferida espontaneamente de um corpo mais para um corpo menos. Ou seja, o que a gente pode tirar isso? Sempre vai ter o corpo mais fornece energia para o corpo menos. Essa transferência é chamada de calor. No ambiente, um material mais quente tende a fornecer a energia a um material mais frio. Ao ceder essa energia, a temperatura do material mais quente diminui, enquanto a do material mais frio aumenta. E depois? Isso ocorre até gerar um equilíbrio. Ou seja, o corpo mais para o corpo menos, aí até gerar um equilíbrio térmico. Que é o que a gente chama, se você pegar um copo de água quente, um copo de água fria, colocar os dois ali, vai gerar um equilíbrio térmico até os dois ficarem na mesma temperatura. Isso é chamado equilíbrio térmico. A temperatura é o que vai te informar quanto um corpo está quente ou frio. Energia térmica é a transferência e calor é o que é chamado essa transferência. Beleza? Novamente, calor é energia transferida espontaneamente. Energia térmica é o que é transferido de um corpo para um outro. Beleza? A energia térmica transfere o calor. Continuando.
medindo a temperatura. O que é isso? A temperatura de um corpo pode ser medida por um instrumento chamado termômetro, que todos nós conhecemos. A maioria do termômetro funciona por contato, ou seja, é necessário que ele fique em contato com o corpo que se deseja medir a temperatura, até que as trocas de energia entre eles cessem, ou seja, até que o equilíbrio térmico seja atingido. Se houver a retirada do termômetro do contato com o corpo antes do equilíbrio, a temperatura indicada não será igual à temperatura do corpo. Beleza? Sensação térmica. Algum dia, você que está me assistindo, teve a sensação que a temperatura ambiente estava bem mais baixa que a marcada pelo termômetro da rua ou de outra localidade. Ou que a temperatura não estava tão baixa, mas a sensação era de frio. A percepção de temperatura pela pele, que pode ou não ser diferente da temperatura registrada em um termômetro, é chamada sensação térmica. Sensação térmica, então, é o quê? É a percepção da temperatura pela pele. A sensação térmica está relacionada ao tato, que é um dos sentidos do corpo humano. A pele é o órgão do tato. Nela existem receptores responsáveis por perceber estímulos referentes à temperatura, pressão e dor, e glândulas responsáveis por secreção de suor. Quando o suor é evaporado, a sensação térmica é captada pelos receptores de temperatura, que enviam impulsos nervosos até a parte central do sistema nervoso, onde a sensação vai ser interpretada. Tá vendo tanto que esse caminho é longo, mas você consegue sentir ele assim? Rápido? São as sinapses. Apesar de estar associada a algo individual, a sensação térmica pode ser quantificada, ou seja, pode ter um valor calculado, que vai variar conforme as condições ambientais. Então, o que a gente tira dessa parte? Sensação térmica está relacionada a um tato, ou seja, é a percepção da temperatura pela pele. Beleza? Continuando. Umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar está relacionada com a quantidade de água na forma de vapor presente na atmosfera. Beleza? Quando a umidade relativa do ar é de 50%, isso significa que metade da quantidade de vapor de água que o ar consegue suportar naquela temperatura. Quando a umidade relativa do ar é alta, a grande quantidade de vapor de água no ar dificulta a evaporação do suor liberado pelo corpo, ou seja, o suor permanece na pele, diminuindo a capacidade do corpo de transferir energia para o ambiente. Desta forma, percebe-se uma temperatura alta, por vezes maior do que indicada pelos termômetros. Agora, consideramos um exemplo de uma situação apresentada pelos indicadores de condições meteorológicas para um dia, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, que é um lugar que chove muito. Os indicadores meteorológicos mostram os dados do tempo para aquele dia, temperatura e umidade relativa do ar, além de informar os dados sobre a sensação térmica. Nesse caso, com a umidade relativa do ar de 79%, a sensação térmica é de 10 graus maior que a temperatura do ar, podendo chegar a 41 graus. Parece um pouco confuso, né? Mas não é. Volte no vídeo de novo com a explicação para vocês verem que a diferença entre a temperatura, a umidade relativa e a sensação térmica. Como vocês podem notar, essas três a gente acabou vendo nos primeiros minutos do vídeo, beleza? Umidade relativa do ar está relacionado com a quantidade de água na forma de vapor presente na atmosfera. Quanto maior essa quantidade, maior é a dificuldade da transferência de calor, ou seja, maior é
a dificuldade nossa de suar, de transferir esse calor. Lembrando que o suor que nós, seres humanos, expelimos pela pele está relacionado... Por que a gente sua? Para equilibrar a temperatura do nosso corpo. Ou seja, quando você está muito quente, o que você faz? Você vai suar. Por quê? Porque significa que todo o corpo está muito quente. Então eu tenho que mandar água para fora para equilibrar a temperatura dentro. Porque senão entra tudo em colapso. E se entra em colapso, a pessoa morre. Vento. A velocidade do vento está relacionada ao movimento do ar. Quanto maior a movimentação do ar, maior a sua velocidade. O vento promove a evaporação do suor. Por isso, em dias quentes, em geral, nos sentimos mais confortáveis, quando existem brisas constantes. Ou seja, por quê? Porque isso promove a evaporação do suor. Por outro lado, em dias frios e com ventos, a sensação térmica, em geral, de uma temperatura é menor do que a registrada nos termômetros. Lembrando que sensação térmica é a percepção de temperatura pela pele. Ou seja, pode estar 14 graus, mas você pode estar sentindo frio. A sua sensação térmica, ou seja, aquilo que o seu corpo está captando, pode ser de 10 graus. Sabe? Beleza. Continuando. Agora vamos começar sobre propagação de calor. Pessoal, isso aqui é muito importante, esse início, porque isso aqui vai ser muito estudado em física e em ciências quando chegar na parte de propagação de calor. E isso envolve o quê? Envolve fórmula. Mas se envolve fórmula, você tem que pegar o início disso. E onde que é o início disso? O início disso é aqui. Propagação de calor. São várias as formas que se tem de propagação de calor. Vamos começar. Condução térmica. O processo de propagação de calor que ocorre em meios materiais sólidos é chamado de condução térmica. Então, a condução térmica só ocorre em materiais sólidos, em meios sólidos. Vou citar um exemplo. O fogo que aquece uma panela. Apesar de apenas o fundo da panela estar em contato com a chama, toda a panela se aquece. Por isso, não é recomendado tocar em nenhuma parte da panela, mesmo que esta parte não esteja em contato direto com a fonte de calor. O processo de propagação de calor por condução também pode ser observado em algumas situações. As rochas propagam por condução o calor que aquece a água no interior da Terra. As rochas, por condução, a água é aquecida e transfere calor para os equipamentos mais frios que ela, ao passar pelo condensador e pela torre de resfriamento. Então, geralmente, por isso que à noite, geralmente a água do mar, a água de rios é mais quente. Por quê? O sol incide na água, que incide na areia, que por condução volta esse calor de volta para a água. Só que esse meio é extremamente lento. Se é extremamente lento, significa o quê? Voltando. Então, o que é a condução térmica? O processo de condução térmica é quando o aquecimento ocorre num material e esse material aquece outro material. Exemplo dado: o fogo do fogão aquece a panela, que aquece a água. O sol que aquece a rocha, que aquece a água. Beleza? Convecção térmica agora. A convecção térmica é um tipo de propagação do calor que ocorre em meios materiais líquidos, gasosos. É um tipo de propagação do calor que ocorre em meios materiais líquidos e gasosos. Exemplo: a porção de água em contato com o fundo da panela recebe energia térmica, tem sua temperatura aumentada e sobe, ocupando o lugar da porção de água próxima à superfície.
que apresenta menor temperatura. Voltando. Então, o que é a condução térmica? Condução é o calor que influi em um determinado material. Beleza. E a convecção térmica é a propagação de calor que ocorre em meios materiais, líquidos e gasosos, como eu já disse. Uma porção de água em contato com o fundo de uma panela recebe energia térmica. Ela aumenta sua temperatura e sobe, e ocupa o lugar da porção de água próxima à superfície, que apresenta menor temperatura. Por sua vez, a porção de água próxima à temperatura, que se encontra mais fria, desce. Ou seja, o que é mais pesado desce, não é? Então, a panela está aquecendo a água. A água começa a se aquecer primeiro, a que está no fundo. E depois, a de cima desce para se aquecer mais. Para se aquecer. Beleza? O movimento entre essa porção de água, devido à diferença de temperatura, forma uma corrente cíclica, chamada corrente de convecção. Então, o que é a corrente de convecção? É esse processo de aumentar a temperatura de um líquido que está sendo aumentada o aumento de temperatura de um líquido. Beleza. E esse líquido vai ocorrer uma constante movimentação para aquecer ele por um todo. Beleza? Então, corrente de convecção é o aquecimento do líquido como um todo. Beleza. E radiação térmica. Só faltam mais duas. Radiação térmica. O calor também se propaga sem que haja necessidade de um meio material ou de contato entre os corpos. Essa forma de propagação de calor ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, que é um tipo de onda que todos os materiais emitem e que, nesse caso, tem relação com a variação de temperatura. A propagação de calor mediante ondas eletromagnéticas é chamada de radiação térmica. O que é a radiação térmica? Propagação de calor mediante ondas eletromagnéticas. Exemplo. Ao aproximar a mão de uma panela quente para desligar a chama, a pessoa pode, em razão dos receptores térmicos existentes em sua pele, sentir o calor que é transmitido por irradiação do conjunto, chama-panela. Essa sensação é importante, pois a pessoa pode perceber uma superfície quente antes de tocá-la, evitando que se queime. Ou seja, toca a panela no fogo, ali ela aumentou a sua temperatura por condução térmica e aumentou a temperatura da água através da convecção térmica da panela que foi sobre a água, que essa água entrou em movimento cíclico, pois ela está constantemente sendo aumentada a temperatura ali, e eu peguei essa panela, tirei do fogo e coloquei em cima da mesa. Se eu pegar a minha mão e aproximar dessa panela, eu vou sentir que ali está quente. Por quê? Através da irradiação térmica. É o mesmo se eu pegar no congelador gelo, colocar em cima da mesa e eu colocar a minha mão próxima, o que vai acontecer? A minha mão vai sentir uma diminuição da temperatura, vai estar gelado. Por quê? Eu sinto isso através da irradiação térmica, ou seja, através de ondas eletromagnéticas. Beleza? A energia que vem do Sol e aquece a superfície terrestre é outro exemplo de propagação por irradiação. Sentimos em nossa pele se aquecer sob o efeito de ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol, que comumente chamamos de raios solares. Beleza. E só mais uma, pessoal. Propagação de calor em meio material. Alguns materiais são bons condutores de calor. Outros, por sua vez, são maus. Essa propriedade de condução de calor é chamada de condutividade térmica e possui aplicações importantes. Então, o que é a condutividade térmica? A condutividade térmica está relacionada se um determinado material é bom condutor ou mau condutor de calor. Ah, mas como isso funciona? Exemplo, o ferro. O ferro é um bom condutor de calor. Ele tem uma boa condutividade térmica, concorda?
Se você pegar um ferro de 1 metro, colocar ali no fogão para esquentar, rapidinho você vai sentir aquilo ali esquenta. Você vai sentir o calor daquele ferro. Você concorda? Por quê? Porque existe um grande movimento das moléculas presentes naquele material. Ah, sim. Mas e os outros? Vamos lá. Materiais considerados isolantes térmicos, por outro lado, apresentam baixa condutividade térmica, por isso são utilizados para evitar ou retardar a propagação de calor. Beleza. Qual é esse exemplo que a gente pode citar? Exemplo é a garrafa térmica, que é utilizado para manter a temperatura de bebidas, sejam elas quentes ou frias. Ah, mas outro exemplo, a madeira. A madeira é um material que é péssimo condutor térmico. Exemplo, se você pega uma colher de madeira para mexer um arroz numa panela, você mexe, ela não vai esquentar. Ou seja, você não vai queimar a sua mão, porque ela tem uma má condutividade térmica. A propagação de calor, a propagação da energia térmica naquele material é extremamente baixa. Interessante, não é? Outro exemplo é o ar. O ar é um importante isolante térmico. Algumas adaptações dos animais quanto à manutenção da temperatura corporal estão relacionadas ao ar. Exemplo, em dias frios é comum observar os pelos do corpo, no caso de mamíferos, e as penas das aves arrepiados. Isso faz com que uma camada de ar fique retida entre os pelos ou as penas e a pele, formando um isolante térmico natural que reduz a propagação de calor entre o corpo e o ambiente frio. Essa é uma adaptação que reduz a propagação de calor entre os corpos e o ambiente frio. Ou seja, se o pelo fica eriçado para cima, significa que existe uma camada de ar aqui que não vai deixar o ar mais frio penetrar na pele. Beleza? Pessoal, isso, para vocês entenderem melhor, volte um pouco no vídeo e ouçam de novo, beleza? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Se inscrevam no canal, hein?